É isso. E como que a gente pode. É uma tese, tá bom, pessoal? Nós da Faria Lima, como eu acho que eu já comentei aqui, a gente é tipo chutador gourmet, né? A gente tenta chutar, gourmetiza ali para parecer que é um negócio muito complicado. Mas ó, tá aqui, ó, 2008, queda no S&P e a inflação veio junto. A inflação estava em alta pré-crise de 2008 e aí ela vem pro vinagre, certo? Me parece que a gente vai pro mesmo movimento. É dessa maneira que o Powell gosta de ver o S&P caindo. O poder de compra do americano já está difícil por causa da inflação, mas quando a carteira, o portfólio dele em renda variável e em renda fixa perde valor, pô, é o que o Gui falou, o cara tinha 1 milhão, vai para 500 mil, ele fala, pô, então não vou viajar, não vou para um restaurante, vou dar uma segurada nesse novo carro. Diminuindo o consumo para o americano, pessoal, diminuir consumo em 6 meses, puto, o cara já quebra essa inflação e já tem a eleição no final do ano, e para o ano que vem ele pode de novo ter alguma narrativa de crescimento, alguma narrativa mais tranquila. Me parece que 2022, nesse primeiro semestre, é o único tempo hábil que o Fed tem para fazer essa queda acontecer, para que lá no terceiro tri, quarto tri, ele já comece a falar em juros não mais subindo, talvez corte, talvez um estímulo fiscal novamente, porque tem eleições. Então, dentro da cabeça, o Fed é muito mais político do que o nosso Banco Central, tá? Por isso que os investidores estrangeiros gostam tanto do Roberto Campos, porque se para a economia real ele é loucão, para o financeiro ele é bem bom. Ele fala o que vai fazer e sobe mesmo, não tá nem aí, tá? Já o Fed não é bem assim. Ele já não tem essa independência toda e temos eleição no final do ano. Então acredito que ele vai ser o mais rock possível até julho, agosto, e depois, já pensando na eleição do final do ano lá, ele vai tentar dar uma animada ali no Biden, dar uma animada ali nos políticos que para ele faz sentido, e bom, não vamos ter mais essas quedas tão fortes. Então, acho que o range de queda ali, o calendário de queda do S&P deve performar até o final desse primeiro semestre. No segundo semestre eu vejo um Fed muito mais político, tá? Ou o mercado, de fato, já estabelecendo fundos, porque a economia americana responde muito mais rápido, pessoal. Ano passado, nós aqui do Brasil, do Ibovespa, tivemos uma queda muito chata de julho até novembro, para alguns ativos até dezembro, não foi por causa só da política monetária. Eu acho que a política monetária pararia em setembro de fazer preço violento, porque as commodities voltaram a subir e o fluxo começou a voltar para o Brasil. O que fez foi o fiscal, foi a PEC dos precatórios. Então, a gente é craque, tá, em esticar as crises, tá, e a gente teve uma crise esticada, fazendo que o Ibovespa fosse a pior bolsa do ano, tá, ano passado. Já esse primeiro trimestre não foi bem assim e nós não temos nenhum fiscal na parede, por mais que seja um ano eleitoral. E os dois candidatos são conhecidos do mercado. Pessoal, o Brasil me parece cristalino ali para ser alocado. Já no caso do S&P, inflação, pessoal, pode ser combatida e esse gráfico mostra isso com a queda das bolsas e nesse ano especificamente também estão perdendo dinheiro na renda fixa. Operacionalmente, você que escuta o nosso Morning Call, qual que é o ativo que mais se beneficia dessa tese? Se você acredita nisso, se você acredita que o Fed não vai conseguir subir taxa de juros para um patamar tão elevado, isso faz com que os americanos já fechem a curva de juros e vem da bolsa. Quem se beneficia? Quem que é o cara que quando esse gráfico, que é a curva de juros americana, cai, sobe? Ontem subiu 10%, a minha aura, por exemplo, é o ouro. Tá? Então o ouro tem a correlação negativa com esse cara aqui. Se dólar e yield caem, ouro se beneficia. Não é o seu Bitcoin. Chato dizer isso, mas percebam, tá? As bolsas americanas já se recuperam mais do que o Bitcoin. Então me parece que se essa tese é verdadeira, ouro vai ser o melhor picking, né? O melhor ativo nesse gap que eu falei para vocês, de maio até no máximo julho, agosto, que é quando o Fed muito provavelmente vai começar também a ser mais político do que banqueiro central ali, especificamente independente. Tá? Então, como que se operacionaliza essa tese? Se você acredita que a curva de juros vai fechar lá e o Fed não consegue subir o juros suficientemente porque a economia pode quebrar, é ouro. Tá? Seria ali a minha opinião mais veemente. Sensacional. O VIX, pessoal, se mantendo ali entre 28 e 30, mas faz, de novo, a história não é
não se repete 100%, mas ela rima. Então, a Bolsa está tendo muito mais dificuldades de subir do que foi em março? Sim, tá? Mas não tem nada dizendo para a gente vender Brasil. Tá? Então, só de você ter um viés, eu acho que dentro de ontem, antes de ontem, tentou-se ali alguns setups de compra e a gente vem se recuperando desde a fala do Powell. Tá? A fala do Powell, a entrevista do Powell de quinta-feira deu um sell-off no mundo como um todo e a gente, Brasil, na minha opinião, tem muito mais chance de subir do que os Estados Unidos por essa dinâmica toda. Então, fluxo, pessoal. Quando a B3 atualizar essa semana, creio que não foi uma semana de entrada de bilhões, mas já entrou ali alguns bi, não entraram muitos, por essa dinâmica, essa tese, esse viés que eu trago para vocês. A nossa curva de juros também vem fazendo todo o desenho que a gente comentou, então a setinha amarela aqui funcionando, só que a bolsa ainda não respondeu, pelo menos não no quilate que eu estava imaginando. Eu falei para vocês que todas as small caps iriam se beneficiar. A gente está vendo algumas subindo, outras não. Todas as ações iriam se beneficiar. A gente está vendo algumas. Então, o investidor está bem mais tático agora, em maio, mesmo com as condições macroeconômicas melhor do que foi em março. Acho que em março foi ali, vamos aproveitar aquele super desconto, tá? Seja porque o dólar estava mais caro, a bolsa estava mais barata. Agora, nesses patamares, vocês estão vendo que a compra até está existindo, só que, opa, mais murchada. Isso faz parte do cenário que eu e o Gui comentamos para vocês naquele evento presencial. A Bolsa Caranguejo já definiu a resistência, na minha opinião, já definiu o suporte. Vai ser muito difícil a gente invadir esse 102, vai depender da curva de juros e de movimentos inflacionários, bem como invadir o 124, o 125, o 130. Tá? A gente não tem o fundamento para sair de um nem de outro. Então, ser tático, comprar suporte e vender resistência é o que vai tirar você da mediocridade. Gui, passo aqui do macro e eu vou para a Ezetec e os contratos. Você quer falar alguma coisa? Eu estou aprendendo com você, Bruno. Que morning call, meu querido. Parabéns, viu? Que isso, sensacional. Repito, eu amei aí a tese da inflação e S&P, reforçando muito que a gente vinha falando de um formato mais informal. Também visualmente é gostoso de ver, né, a parte aí embicando a curva de juros e o VIX para baixo. É um entendimento muito bacana porque a sexta-feira de hoje pode ser tão extraordinária mesmo com o vencimento de opções. Então é natural que a gente acorde meio receoso quando a gente tem esses tipos de evento, mas tá tudo desenhando para a bolsa para cima e dólar para baixo. E não é mais a gente falando, né? Porque a gente vem falando isso há um certo tempo, inclusive, mas não era visual e às vezes não era correlacionado no dia a dia. Agora não, pessoal. Agora tá na cara aí, ó. Não dá para você mais, mas será? Sabe? Porque o renda variável varia. Mas será que Estados Unidos vai cair e Brasil vai subir? Mas por que o dólar vai cair se tem? Não, pessoal, olha aí, tá na cara, tá desenhado. Então, esse gráfico, principalmente, o Brunão acertou para assim, ó, se tá caindo esse gráfico aqui, bolsa vai subir ali. E aí a gente ficou realmente um mês e meio com essa vol gigante e a taxa de juros lá na casa do chapéu. Não dava para a gente falar para você assim, meu querido investidor, ó, compra tal papel, que vai dar tudo bem, vai ficar tudo certo, porque todos os papéis praticamente de Bovespa, repito para vocês, pessoal, a gente está consolidando todos os resultados, domingo a gente encerra. Pô, é extraordinário visualizar o quantos papéis agora no Bovespa estão super desvalorizados, mas não tinha comprador, porque não era visível, não era notório, era uma oratória, não tinha gráfico, não tinha um porquê, não tinha motivo das pessoas comprarem. Agora não, né? Agora acho que ficou bem evidente, ficou bem desenhado. Parece que a bola tá quicando na pequena área aí do atacante, é só chutar pro gol. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer uma situação que a gente falou no passado, né, Bruno? Que é o rebalanceamento, ter saído de papel bucha para papel que fazia mais sentido sair. E também tem a caixa, tenha zerado aí as posições nas resistências, como a gente fez nos 122 mil pontos no mercado de futuros, e agora volte às compras a partir da semana que vem com muita vontade, porque agora se desenha de um jeito bem bacana. Morning Call incrível, Bruno. Sensacional, continue. Não temos tempos para finalizar, porque o pessoal também está gostando. Legal, legal. Gui, é isso. E a gente está bem alinhado nessa parte, o que nem sempre é algo positivo, né? Sempre bom ter discordância. Mas, pessoal, a gente parte de um princípio aqui na Conecta que
Não vai ser diferente dessa vez, a primeira coisa de tudo, né? E que a história ela não se repete, mas ela rima. Então a gente nunca vai achar que é um movimento novo, por quê? Apesar de ser coisas que fazem preço, tá? Serem esses movimentos ou esses eventos serem novos, como a pandemia, por exemplo, o ser humano tem duas coisas que acontecem com ele, ou é euforia né? Ou ele sente muito medo. Então isso não muda. Então a história tende a rimar, tá? E não vai ser diferente, vai ser meio que parecido. Então, por isso que inflação, juros, commodities, câmbio, faz todo sentido, porque eles geram medo e euforia, apesar de eles serem diferentes. E até conflitos geopolíticos, tá? Então, se a gente partir desse princípio, pessoal, lá em outubro, a curva abriu para 12 a 12,50, chegamos a 102, 104. Em março a curva abriu de novo, começou a fechar, a bolsa subiu. Então já temos aqui os alimentos suficientes para saber se a curva vier para 12, 12,50 e Bovespa 102. Se a curva for para 11, 10,80, Bovespa 120, 125, ao se manter os lucros das companhias. Tá? E me parece que 2022 nada mudou, pessoal. Nada. Petrobras, ninguém do governo vai intervir na política de preço. Vale privatizada. Bancos lucrando maior ainda. Então, você junta um com o outro e consegue definir cenários para a bolsa. Curva de juros no meio do caminho aqui fechando, a gente está em 110. Poderia colocar aqui 108, 110, 112, mas vamos colocar o fechamento aqui mais clássico para 11,36 para a gente ter uma noção. Olha, se voltarmos para 124, com tudo se mantendo como está, pessoal, a não ser que China cresça 6%, 7%, olha, não tem porquê você comprar a bolsa aos 125, aos 124, aos 120. Tá? Se o cenário está traçado para o ano de um cenário de estabilização, nem de crescimento em nenhum oposto. Certo, pessoal? Então, por isso que a gente usa esses indicadores, porque facilita para fazer a compra dos ativos e também para alinhar a expectativa, para não ficar dependendo daquele artigo lá, a bolsa 150 mil pontos ou dólar 5,40, você não fica refém desse tipo de headline. A EZTEC, quem perguntou sobre a EZTEC, pessoal, vamos lá.